Hoje preparem-se que eu vou ser motivacional. Vocês não vão aguentar, mas vai acontecer. E porquê? Porque vocês nunca vão estar 100% prontos para começar aquilo que vocês querem começar. Estão a perceber? Estão a sentir o nível? O guru que está a baixar em mim, estão a sentir? Estou a ser abduzida por um Tony Robbins e ele vai baixar e hoje vamos fazer aqui, lá está, uma sessão de terapia conjunta. Sim, porque eu não estou fora do baralho, atenção, eu ainda sou carta dentro do baralho aqui da motivação e do reforço constante de que o que temos de fazer tem de ser feito independentemente de nós acharmos que estamos preparados, prontos para isso ou não. Claro que há várias fases e também vamos falar sobre isso no episódio de hoje, mas eu queria começar com este tchanã, não é? De tu nunca vais estar 100% pronto. E bem-vindos ao nosso Atraídos pela Atenção. Portanto, a partir de hoje, podem já imprimir aí nas vossas t-shirts, nas canecas aí de casa, podem fazer cadernos com isto de nunca mais, não é? Nunca mais nós vamos cair naquela falácia, e é uma falácia, que pode ser tão sedutora quanto perigosa. A de que nós precisamos de reunir certos atributos, precisamos de reunir certas condições, precisamos de estar no tempo certo, com a carta astrológica alinhada em Sol, com a Lua e com a papisa que nos saiu na carta que nos lançaram e que só nesse momento é que nós vamos ser capazes de tirar aquela ideia, aquele projeto do papel e concretizá-lo. Não! Nunca mais, não queremos isso. Porquê? Porque a realidade é outra e a realidade é muito mais incrível, pode ser assustadora também, mas a realidade é muito mais incrível do que essa e nós muitas vezes só temos de, e lá está, olha agora o guru a falar, só temos mesmo de começar, não é? De dar o passo em frente, de começar por algum sítio, aquele sítio que para nós pode não ser o ideal, mas é o sítio possível, é o sítio que nós podemos começar de alguma maneira. E é nesse processo, é sempre no processo que as coisas acontecem, não é? A vida acontece e também as oportunidades acontecem, a nossa experiência acontece, nós vamos melhorando, vamos reajustando, vamos recalculando as nossas rotas, mas é também aí, nesse processo e nesse caminho, que a magia acontece. Portanto, não há de todo momento ideal e eu podia-vos contar muitas histórias da minha vida em que eu achava que iria ter o momento ideal e isso nunca aconteceu. Acho que o exemplo mais paradigmático desta questão foi quando eu decidi engravidar e eu achei que ia ser uma coisa muito rápida e não foi. E eu procurei por esse momento ideal e quando de facto aconteceu, se calhar não foi o momento ideal, mas foi o momento perfeito para aquilo que tinha de acontecer. Então, este é apenas um exemplo de como nós às vezes andamos à procura, não é? Destes momentos, destas datas, de alguma coisa que faça sentido e às vezes não faz sentido, é só mesmo acontecer e fazer. E então há aquilo que eu chamo da ilusão da prontidão. O que é isto da ilusão da prontidão? É nós acharmos que não conseguimos dar o passo em frente na mudança das nossas carreiras, no arriscarmos naquele projeto que nós queríamos, criar aquela marca, por exemplo, que nós também já há muito tempo andávamos a idealizar, ou começarmos a falar, se calhar de forma mais consistente aqui nas nossas redes sociais, a comunicarmos isso de alguma maneira, a construir a nossa marca pessoal e estamos permanentemente a adiar, não é? Enquanto adiamos, o mundo gira e as coisas acontecem e nós ficamos onde? Para trás. Entra agora a música de desânimo, não é? Do uau, 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 uau. E nós ficamos para trás, não é? Então há muito a ilusão da prontidão. E esta ilusão vem deste sítio onde nós estamos sempre à espera do momento ideal para alguma coisa. De que alguma coisa tem de acontecer, quase mágica, para que nós consigamos dar o passo em frente. Mas contamos-nos internamente uma história diferente. E às vezes não é só internamente, é também para o mundo e é para os outros, não é? Agora não porque, ou não, ainda não é o tempo certo, agora não é o tempo certo. Ou, eu acho que preciso de estudar um bocadinho mais sobre isto. Se calhar não tenho as capacidades ainda todas para fazer isto. Preciso ter mais experiência. Ou, já sei, quando tiver tempo, agora quando eu tiver tempo, eu agora vou conseguir fazer isso. Quem é que já disse alguma destas aí desse lado? Olha, a Natália daquela anda para o dedinho no ar, eu também estou aqui deste lado, eu já disse estas todas. Portanto é assim, malta, eu já disse tudo, já disse isto tudo, até ao momento em que ganho a vergonha na cara e pensei, não, vai ter de acontecer. E qual é que é a verdade unificadora de todas estas desculpas? Porque são desculpas. É esta sensação de que estamos sempre à espera de colocar o ónus
no mundo exterior. Há esta validação do mundo exterior que nos vai dizer: agora este é o momento certo. Não, não, agora podes ir. Vai, vai, vai. Não, não, agora já tens todos os conhecimentos. Agora sim, podes fazer isso. E lá está, uma validação que nós procuramos nos outros, no mundo, ou de alguém que nós consideramos, ou de familiares, ou de colegas do trabalho, ou o que quer que seja. Mas é sempre alguma coisa que é externa a nós. Ou seja, quase como se nós precisássemos que alguém validasse que nós tínhamos aqueles conhecimentos, aquelas capacidades, aquela experiência e que nós fôssemos o quê? Fôssemos capazes de conseguir fazer aquilo, quando se calhar nós sabemos no nosso íntimo que somos capazes de fazer aquilo. Só que às vezes é difícil nós darmos esse passo em frente, porque às vezes é uma questão de ou de autoconfiança, ou de autoimagem, ou até mesmo de nos autossabotarmos muitas vezes naquilo que nós queremos fazer. E às vezes também o que está em falta não são, neste caso, competências, não é experiência, não é conhecimento. Às vezes o que está em demasia é uma coisa que me assola e que eu sei que vocês vão identificar e que é o medo e, no meu caso também, que foi muitas vezes o perfeccionismo. Acertei, não foi? O medo e o perfeccionismo. Duas armas bombásticas que aqui posso-vos dizer que só contribuem para que nós não façamos aquilo que nós precisamos de fazer e que, lá está, nos limitem naquilo que nós também precisamos de dar, não é? E de comunicar. Então temos que perceber de onde é que vem esse medo e o que é isso do perfeccionismo, porque mais do que uma característica, muitas vezes é uma arma autossabotadora. E no meu caso era muito. Então o perfeccionismo é uma armadilha, porque na verdade o perfeccionismo é, acima de tudo, não é uma qualidade extraordinária, como nós costumamos dizer naqueles formulários em que diga uma qualidade sua e nós dizemos perfeccionismo e achamos que estamos a dizer uma coisa incrível e na verdade não é uma qualidade nada boa porque nos limita em muitas coisas. Então o perfeccionismo é uma arma limitadora, porque nos limita e porque nos coloca realmente dentro de quase de um colete de forças que, lá está, que não nos permite agir, não nos permite continuar a andar porque ficamos sempre ali presos em alguma etapa do processo. E eu falo por mim, porque muitas vezes quando eu dizia, eu não estou pronta, não era de um ponto de vista de, se calhar, competências técnicas. Era, eu não estou pronta, mas era se calhar de um lugar mais profundo, se calhar de um lugar mais emocional. Eu não estou pronta para quê? Eu não estou pronta para revelar esta faceta, eu não estou pronta para lidar com os comentários, por exemplo, de outras pessoas. Eu não estou pronta para, se calhar, a crítica ou o julgamento de um familiar, de um colega, de um par, de alguém dentro da minha área do negócio. Ou seja, porque é que isso me estava a impedir, não é? Esse perfeccionismo, essa limitação vinha de onde? E normalmente não vinha dessas competências técnicas, vinha de outro lado, desse lado mais emocional, que eu tinha que mesmo que perceber o que é que eu podia fazer para resolver isso. E então entramos no território da autoexigência extrema. É aquela vozinha interior que nós temos que diz que nada está bom, tudo está péssimo, olhamos para as coisas que fazemos, para as coisas que criamos e achamos que não têm valor, ou que não vão ser bons o suficiente para, ou não são comparáveis a, e então entramos neste discurso quase de autocomiseração, em que não nos ajuda, não é, de facto. E, portanto, este perfeccionismo que está mascarado de uma exigência extrema não é bom. Claro que temos que ser cuidadosos com aquilo que nós dizemos e fazemos, e o brio profissional é ótimo, e com as coisas que nós também queremos partilhar com o mundo, mas não levar isso ao extremo e que esse perfeccionismo também não nos limite, porque é isso que acontece, o medo e o perfeccionismo. E é uma armadilha. E agora vou até ser um bocadinho mais filosófica e vou-vos dizer que esta questão deste discurso interno que nós fazemos de limitação, ou de não pertença, ou de que ainda não estamos prontas ou preparadas, até é um discurso que, lá está, acaba até por ser vivido mais por mulheres. E agora vou falar para o meu público feminino, porque isto acontece muito também, porque historicamente e culturalmente nós fomos, se calhar, programadas para esperar a nossa vez. É ou não é verdade? Em que nós muitas vezes tivemos medos, tivemos receios, e não nos quisemos expressar na nossa totalidade porque, lá está, iríamos ser demais, ou iríamos estar a tentar competir com quem, ou então que devíamos estar ali, só naquela área, só naquele sítio, e tudo bem, não devíamos, se calhar, também querer mais,
E, portanto, esta questão de esperarmos a nossa vez e nos compartimentarmos num sítio que se calhar já era pequenino para nós, é muito comum, especialmente no caso das mulheres, exatamente porque existem fatores históricos e culturais que nos acompanham há muitos séculos, que reprogramaram esta nossa forma de agirmos sobre o mundo e sobre aquilo que nós precisamos de fazer. E no outro dia estava a ler um artigo super interessante da Lita Kai, é uma especialista dentro desta área, da marca pessoal, da comunicação e também da nossa comunicação autêntica. Quem não segue ali, por favor, sigam-na nas redes sociais, subscrevam a newsletter que ela tem de conversas paralelas, e ela partilhou um artigo super interessante há relativamente pouco tempo que eu adorei e que falava exatamente sobre isso. Falava sobre este medo de desagradar, que é também uma questão muito comum dentro do universo feminino, e ela dizia algo que me tocou profundamente. Ela diz o seguinte: a busca pela preparação perfeita frequentemente mascara dois dos nossos medos mais profundos. Um medo de ocupar espaços e, consecutivamente, um medo de desagradar. E isto também é muito comum, mas é especialmente comum dentro do universo feminino também. E foi exatamente isto. É na MUS, acho que juntam-se estas duas coisas, não é? E faz aqui o puf, fecha o choque a pique da desgraceira total, que é o medo de ocupar os lugares e o medo de desagradar. E são duas coisas que nós aqui também percebemos que no nosso dia-a-dia acaba por acontecer, não é? O medo de gravar qualquer coisa porque temos medo de que alguém vai dizer alguma coisa de mal, do julgamento, o medo das outras pessoas, e acabamos sempre por orbitar à volta destes dois polos. Portanto, eu acho que ela conseguiu aqui definir na perfeição. E ele fala exatamente sobre isto. Quantas vezes nós não nos limitamos porque sentimos que ou não deveríamos estar presentes naquela sala, ou não tínhamos, se calhar, o direito de estar naquela reunião, de receber aquela promoção no trabalho, de desagradarmos por alguma coisa que nós, se calhar, temos de dizer e que sabemos e que, se calhar, podia ter sido dito de outra maneira. Nós fomos treinadas e programadas para sentirmos que nós só podemos estar naqueles espaços ou naquelas salas quando estamos perfeitamente treinadas para isso. Isso leva-nos à tal questão do perfeccionismo e da perfeição, que não existe, mas que de alguma maneira isso ficou incutido na nossa cabeça e na nossa essência de que nós precisamos atingir esses níveis de perfeição inexistentes para começar alguma coisa ou sentirmos preparadas para começar alguma coisa. E então, realmente, esta forma e esta perspectiva acho que fez todo o sentido e tocou-me, por isso eu quis partilhar aqui com vocês também, para que vocês façam também essa autoanálise. O que é que está aí a acontecer do outro lado que realmente esteja a bater nestes dois polos? E este sentimento de não pertença acaba por se infiltrar em tudo aquilo que nós fazemos, no nosso trabalho, mas até no mais simples. É no post que nós vamos fazer, é no vídeo que nós temos para gravar, é no início daquela marca que nós queremos criar, é na ida à reunião que vamos ter com o CEO da empresa e vamos apresentar a nossa ideia ou o nosso projeto. Enfim, está em tudo aquilo que nós colocamos, exatamente esta pontinha de criação e onde nós precisamos de nos mostrar, de nos colocar ali sob os holofotes. E então é aí que eu acho realmente que nós tendemos a recuar e a irmos buscar esta tal programação que nos foi herdada e, portanto, que neste momento não nos está a ajudar muito. E lá está, nestes dois polos, o medo de ocupar espaços e o medo de desagradar. O medo de ocupar espaços que pode se manifestar, por exemplo, com nós sentimos que não pertencemos àquele sítio. Ou então, estando naqueles sítios que as pessoas vão dizer o quê? Esta tem a mania, ou esta é demasiado convencida para, ou esta fala tanto, deve também acha-se muito. Certeza, não é, que já todos sentimos isto e que já tivemos neste lugar de questionamento. E também o medo de desagradar, que muitas vezes também vem nestas frases mágicas do "Então, mas quem é esta agora para dizer uma coisa destas?" E então recuamos muitas vezes, tanto na nossa opinião como naquilo que nós achamos, nessa partilha, porque temos medo desse julgamento, que as pessoas vão achar que nós somos demais. E então depois acabamos por nos recolher nesse espaço que se calhar já é pequenino para nós. E isso tudo vem mascarado de uma outra coisa. Atenção, de humildade. Calma aí, não é? Temos que baixar aqui a bolinha, temos que nos aqui espartilhar neste sítio, porque temos que ser humildes. Esta humildade que vem mascarada exatamente deste espartilhamento, deste medo de ocupar espaços e de desagradar. E humildade é tudo menos isso. Isso não pode ser humildade. Humildade é nós sabermos exatamente onde é que estamos. A palavra humildade, em termos etimológicos, vem desta questão de estarmos conectados, pés no chão. Então a pessoa que é humilde é a pessoa que sabe exatamente o que tem de fazer no sítio onde está agora. Está de pés no chão. E então é só isso que nós temos de fazer. É pés no chão, saber quem somos,
quais são as nossas capacidades, qual é que é a nossa expertise, o que é que nós queremos comunicar e com esses pés no chão dizer eu sou capaz e eu vou conseguir. E eu vou conseguir com aquilo que tenho hoje. Não é o que eu vou ter daqui a um mês, daqui quando começar aquilo, ou quando aquela pessoa me validar, ou quando eu tiver aquelas condições extraordinárias. Não, é agora, pés no chão, o que é que eu sou e o que é que eu posso dar a partir daqui. É este o caminho. E aquilo que muitas vezes até me mais incomoda quando começo a falar sobre isto e muitas vezes ouvir outras pessoas que também vão partilhando os seus medos, as suas angústias, este medo do julgamento, é que este calar ou às vezes até embrulhar a sua comunicação de uma maneira para agradar as outras pessoas, esquecem-se daquilo que é o mais comum, não é? Que é aquela frase feita do é impossível nós agradarmos a toda a gente. E, portanto, este medo de desagradar está também baseado numa falsa premissa, que é esta de que nós vamos conseguir agradar a todas as pessoas. E isso é falso. E, portanto, se estivermos também a basear a nossa ação nesse mesmo pressuposto, nós vamos falhar redondamente, porque nem a comunicação que nós vamos fazer vai ser verdadeira e autêntica, nem nós vamos comunicar da forma como queríamos comunicar, nem vamos conseguir agradar na mesma a toda a gente. Portanto, não vamos conseguir nenhuma destas coisas. Portanto, mais vale nós sermos fiéis a nós e atrairmos as pessoas que pensam, comunicam, agem e que veem o mundo da mesma forma como nós, do que estarmos a tentar agradar a todas as pessoas, porque vai ser, lá está, uma missão falhada à nascença. Não dá, é impossível. Portanto, não queiram agradar a todas as pessoas e saiam dessa prisão do querer agradar, porque não vai dar, vai ser impossível. E porque também essa procura, não é? Essa busca pelo agradar vai nos levar a uma erosão da nossa própria identidade. Quando nós estamos a fazer isso, nós vamos na mesma tentar fazer o quê? Matar aquilo que nós também queremos dizer. Então, em vez de mostrarmos a nossa personalidade, que é aquilo que vai atrair as outras pessoas, nós estamos a matar pedacinhos dessa mesma personalidade. Vai-nos levar o quê? Vai-nos levar a um esgotamento, vai-nos levar a uma frustração, vai-nos levar a deixarmos de ter prazer naquilo que deveria ser muito bom e que deveria ser uma coisa fácil e que deveria ser uma coisa simples, que deveria ser uma coisa que nós íamos gostar de fazer, mas que como colocámos esse peso, temos essas amarras todas, vai deixar de ser uma coisa simples, fácil e leve. Então, uma marca pessoal forte, uma comunicação estratégica, quer na vida, mas acima de tudo no digital, vem desta certeza de quem nós somos, que não vamos estar com medo de desagradar nem de ocupar determinados espaços e que vamos ter esta clareza sobre o que é que queremos comunicar, qual é que é a nossa identidade, estamos disponíveis para partilhar a nossa personalidade nas suas multifacetas e vem desta coragem, não é? Desta coragem de dizer isto é o que eu acredito e esta é a minha visão do mundo. Quem está comigo? Bora malta, vamos todos juntos. Quem não está? Tudo bem, adeus, peace out e está tudo certo. É saber quem é que está connosco e quem é que está, não digo contra nós que é muito forte, mas quem é que não se identifica. E é manifestando aquilo que nós pensamos, não é? Sem estes medos, que nós atraímos estas pessoas e, na verdade, aquilo que nos preocupava, que era desagradar os outros, o desagradar acaba por ser uma espécie de peneira que nos vai levar a quem realmente se vai preocupar connosco, a quem realmente vai fazer parte da nossa comunidade e para quem nós queremos comunicar. Portanto, desagradar não é necessariamente mau, diria até que é bom, porque vai dizer assim, estas pessoas estão comigo, estas pessoas não pensam como eu estou a pensar. E está tudo certo, vamos embora, seguimos em frente, quem está comigo, vamos embora. E é isso que acontece. Portanto, não temos que considerar esta questão do desagradar como algo negativo. Não. É estratégico, faz parte do processo e às vezes isso ajuda-nos a identificar quem é que está realmente connosco. E depois disto tudo, ainda há outra coisa, que é aquele grilinho falante que muitas vezes sussurra aqui no nosso ouvido e que diz aquela emblemática frase: e se depois de tudo eu não for boa o suficiente? E aí já entramos noutro paradigma. Aí já entramos noutra reflexão que nos leva à questão do síndrome do impostor. E se perceberem que eu não sou boa o suficiente? E se eu for descoberta e afinal eu não sou nada disto e sou outra coisa? E se eu sou uma fraude? São estas as frases que muitas vezes, não é, habitam nas nossas cabeças e que acabam também por nos limitar. E esta é aquela voz que aparece mesmo quando há provas concretas do nosso trabalho, do nosso profissionalismo, dos nossos resultados, que há provas das nossas capacidades, das nossas qualidades, de tudo. E mesmo assim, nós continuamos a duvidar de nós próprios. É um grilinho que é realmente muitas vezes difícil de nós conseguirmos
lá está, calá-lo ou de afastá-lo na sua totalidade, porque ele vive cá dentro, então temos que desconstruir também aqui algumas ideias e muitas vezes lá vem ela outra vez, não vai aqui a dizer, né? Assim, foi sorte, não é? Isto foi uma oportunidade que deram, mas é única, não vai acontecer mais nada. E é um ciclo, e nós vamos acreditando nisto, e nós vamos nos limitando, e temos que sair daqui. O episódio disse que o episódio de hoje era isto, era sobre isto, atenção, eu não acabou o meu momento guru. E o mais interessante, e voltamos novamente aqui à questão da esfera feminina, eu não quero de forma alguma alienar os homens que estão aí desse lado, mas hoje falo especificamente para as mulheres, porque eu disse, isto foram heranças sociais e culturais muito enraizadas e que nós hoje ainda vivemos e que transmitimos também estas mesmas heranças. E o que é certo é que este termo do síndrome do impostor foi cunhado por duas psicólogas americanas na década de 70, quando elas fizeram um estudo muito aprofundado sobre mulheres altamente qualificadas que não conseguiam interiorizar o seu próprio sucesso. Elas davam sempre respostas e davam sempre alternativas para tudo aquilo que lhes tinha acontecido, que era obra das suas técnicas, das suas qualidades, e elas colocavam sempre esse ónus no mundo exterior. Ou porque tinha sido uma sorte, ou porque tinha sido alguém que lhes tinha dado aquela oportunidade, ou porque outra coisa qualquer, e nunca que aquilo lhes tinha acontecido porque elas tinham construído esse caminho, porque elas tinham essas qualidades, elas tinham essas competências. Então foi um estudo muito aprofundado destas duas psicólogas que deu origem a este termo do síndrome do impostor e que não deixa de ser interessante que nós vivemos muito isso internamente, ainda hoje. E o que elas perceberam também é que a grande maioria delas não era que não acreditasse que podia, mas elas achavam que elas não eram capazes. Isso era um limitador da sua própria ação. E a minha pergunta é esta, para vocês que estão aí desse lado. Quantos projetos, quantas coisas é que vocês já quiseram fazer, que vocês não fizeram, exatamente porque vocês acharam que não estavam preparadas, que não conseguiam, que não tinham essas capacidades e, na verdade, estavam sempre a colocar, como eu disse no início deste episódio, essa preparação e essa oportunidade no exterior. É sempre alguém externo que vai validar e não é, são vocês. E foi essa a conclusão também que estas psicólogas chegaram, não é? Que esse trabalho tem que ser um trabalho interior em que nós temos que reconhecer aquilo que nós temos, essas mesmas qualidades, e ao reconhecê-las vai desbloquear essa inação e nós vamos conseguir trabalhar isso para concretizar aquilo que nós precisamos de concretizar. Um projeto, uma promoção, uma mudança de carreira, o começar aqui os conteúdos no digital, o que quer que seja. E vocês sabem, não é? Eu comecei este podcast a partilhar a minha própria experiência, quer dizer, eu sou a personificação do síndrome do impostor, porque eu levei 3 anos, socorro, a criar este podcast, porque eu também dizia a mim mesma que não é um momento ideal, ou o que é que eu vou dizer que vai ser assim tão interessante para que as pessoas queiram ouvir, ou não é um momento certo, ou se calhar daqui a mais uns tempos, ou vou esperar mais por isto e mais por aquilo. Portanto, eu era a prova viva disto. E o que é que mudou? Que é aquilo que vocês gostam aí a perguntar, Marta, como é que tu saíste daí? Foi o momento em que, ganhei vergonha na cara, não é? E o segundo, porque eu percebi realmente, e não deixa de ser triste, lá está, depois de tudo aquilo que nós dissemos hoje no podcast, que foram várias pessoas no exterior que me foram dando alguns sinais de que eu poderia avançar. Não é que dissessem que eu seria capaz, mas era, por exemplo, que sentiam necessidade disto, que precisavam de alguma coisa que me fosse mais nesta área, que se calhar eu poderia fazer aquilo, ou seja, foram dando alguns sinais e eu fui aumentando este meu bolo da confiança para dar o passo em frente. Mas aqui a questão é que foi uma questão muito interna, como eu vos disse. E isso acontece sempre, não é? A cada nova fase, a cada salto novo que nós vamos dar, a cada momento diferente que nós também vamos vivenciar, há sempre este grilinho. Nós temos que o identificar, perceber de onde é que ele vem e calá-lo com as nossas armas. As nossas armas é aquilo que é preciso. É uma capacitação técnica? Então bora lá. Eu preciso de trabalhar mais isto? Então bora lá. Eu preciso de, se calhar, mais daquilo? Então bora lá. Mas com um limite, não é ad eterno, não é? Porque quando eu tiver 500 páginas escritas eu vou lançar o livro. Se calhar não, se calhar só precisas de 150 páginas e já vai estar ok. E lança o livro. Ou seja, termos esse limite e termos essa consciência que não pode ser ad eterno. Sentirmos seguros, sentirmos confiantes e darmos esse mesmo salto. E atenção que isto não tem só a ver com autoestima, como nós dissemos, tem a ver com autocondicionamento, não é? Daquilo que vem já do passado, muitas vezes da nossa própria infância, em que família é que nós nascemos, como é que os nossos pais eram relativamente a estas questões de darmos saltos em frente,
queremos ir para algo que seja desconhecido, às vezes o medo também da mudança, vem muitas vezes da forma como nós fomos criados, da nossa educação, como é que os nossos pais também lidavam com isso, ou seja, não é só essa carga, não é este condicionamento social e histórico, mas também é esta herança muitas vezes genética, esta herança genética social. Portanto, também perceber de onde é que isso vem e identificar e dizer, ok, se calhar os meus pais tinham realmente, por todas as suas questões, não é, que são todas válidas, medo da mudança, mas se calhar eu não tenho. Porquê que eu tenho que ter medo da mudança? Se calhar a mudança para mim vai ser boa. E vai ser boa porquê? É este diálogo interior, é este questionamento que faz com que nós andemos para a frente e que consigamos limpar todas estas limitações. Vou terminar citando outra vez ali, o que ela nos diz é o seguinte, e eu adorei também esta frase: a coragem de agir é mais valiosa do que a preparação excessiva. E eu acho que isto é brilhante e acho que também termina aqui o episódio de hoje, que é: tenham a coragem de agir. O dar o passo em frente, muitas vezes, é um ato que vos vai libertar muito mais do que estarem sempre nesta preparação, neste perfeccionismo excessivo que acaba por não vos ajudar, não é, a agir e a dar o tal passo em frente. Portanto, é por aí, é pela ação, é por dar o passo em frente, com ou sem preparação total, com ou sem os conhecimentos, com ou sem o que quer que seja. Mas às vezes é ali no caminho que nós nos vamos fazendo e que as coisas vão acontecendo e que nós nos vamos sentir mais preparados e que nos vamos sentir mais validados. E, portanto, é só agir. E já para não falar, não é, que há uma magia de se ser imperfeito, há uma magia do começo, há uma magia de nós partilharmos o nosso percurso e a nossa trajetória com as outras pessoas. Portanto, aquilo que muitas vezes para nós eram impedimentos e que nos deixavam com medo de darmos esse passo em frente, muitas vezes são armas secretas e altamente poderosas para que as outras pessoas nos queiram acompanhar nesse mesmo processo e caminho, que queiram estar lá connosco e que nos vão dando mais força para nós continuarmos a fazer isso. Portanto, o sermos imperfeitos é uma coisa boa, o não estarmos preparados é também e pode ser uma coisa boa, e esta descoberta conjunta do caminho é, sem dúvida alguma, um processo que as pessoas da vossa comunidade vão gostar também de assistir. Portanto, há que partilhá-lo, há que celebrá-lo. Então, para terminar, o que é que nós sabemos? Começar é um ato de fé, começar mesmo com medo é melhor do que ficarmos paralisados, e que abraçar as nossas imperfeições e o caminho vai nos trazer muito mais identificação e muito mais pessoas para a nossa comunidade do que ficarmos parados, sem fazer nada, em que o mundo gira e nós ficamos parados no mesmo sítio. Quero saber agora de vocês, como sempre, o que é que vos tem imobilizado? Quem é que é o vosso grilinho falante? O que é que ele vos sussurra e o que é que ele vos tem dito que não vos está a deixar andar para a frente? Eu quero muito saber. Já sabem, vemos no próximo episódio do Atraídos pela Atenção. Sigam-nos em todas as plataformas de stream. Estamos no Spotify, estamos também no YouTube. A grande comunidade está lá. Podem só ouvir ou podem ver e ouvir também. E subscrevam para saberem também quando é que lançamos os episódios logo ali, em primeira mão, estar ali na fila da frente. Um beijinho enorme e vemos no próximo episódio.